Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Peço que todos fiquem com os seus microfones desligados, a câmera não tem nenhum problema. E eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. E gostaria de convidar a vocês a participarem do que nós estamos chamando de Conversas na Beira do Cais, que são encontros preliminares, pré-colóquio de fotografia da Bahia, que nesse ano chega na sua quarta edição. E, para nossa felicidade, nós vamos ter hoje aqui conosco um fotógrafo extremamente talentoso, extremamente influente, e que, além de tudo, eu posso considerar um grande amigo, que é Rogério Reis. Rogério Reis descobriu a fotografia ainda nos anos 60 e 70 com o professor Jorge Rax, nas oficinas do Bloco Escola do MAN, no Rio de Janeiro, e nos cursos do fotógrafo Dick Welton, nos anos 70. Nos anos 80, atuou no Grupo F4, que buscava autossuficiência na produção e distribuição de trabalhos, e que também foi muito importante na afirmação autoral dos fotojornalistas brasileiros. E ainda participou das coletivas do Instituto Nacional de Fotografia da Funarte. Ele trabalhou como fotógrafo no Jornal do Brasil, Globo, Veja, foi editor do Jornal do Brasil de 1991 a 1996 e até hoje edita a TIBA, uma agência de fotografias de dimensões internacionais. Com forte influência na fotodocumentação, Rogério Reis distribui diálogos sobre questões urbanas da sua cidade, o Rio de Janeiro. Dentre seus principais trabalhos, nós podemos destacar, de 1989, Surfistas de Trem do Ramal de Japeri, Na Lona, que é um trabalho que começou em 1987 e que continua, de certa forma, até hoje. Esse ano mesmo, Rogério lá estava trabalhando nisso. Travesseiros Vermelhos, Micro-ondas, Avenida Brasil 500, Voo de Papel e Havana Hassel, Linha de Campo, Ninguém é de Ninguém, Exaustão, Noite Americana, Encobertos, Empilhamentos e Aerocães. Em 1999, Rogério Reis recebeu o Prêmio Nacional de Fotografia da Funarte, com sua série Na Lona. E a lista é infinitamente grande, mas o Rogério Reis está presente em coleções das mais importantes aqui no Brasil, como a do MASP, Pirelli, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Rio de Janeiro, e no exterior, na Maison Européenne de la Photo, em vários outros centros culturais e bibliotecas no mundo inteiro, entre elas a Biblioteca Nacional de France, e ainda em países distantes também, como a própria China. Um dado importante a ser relembrado é que foi a partir de uma fotografia do Rogério Reis, que retratou o Carlos Drummond de Andrade, que foi feito um bronze que está hoje na praia de Copacabana, aliás, desde 82. E ele também, graças a seu destaque e importância como fotógrafo, emprestou seu nome ao personagem fotógrafo do filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Bom, e os seus trabalhos e ensaios estão nas principais revistas de fotografia e de cultura geral do mundo inteiro. Para conversar hoje com o Rogério Reis, foram convidados dois fotógrafos daqui da Bahia. A fotógrafa Sora Maia, que trabalhou em diversas produções teatrais, musicais e cinematográficas, realizando fotos de divulgação e estilo, e foi fotógrafa fotográfica dos jornais Bahia Hoje e Correio. E nesses últimos 7 anos, ela tem sido editora de fotografia do jornal Correio. E atualmente coordena o canal de YouTube do mesmo jornal.
O fotógrafo Paulo Coqueiro, que também conversa aqui com a gente, ele é atuante, está trabalhando dentro do Coloca de Fotografia. E o seu trabalho explora, o seu trabalho pessoal, muitas incertezas ligadas à produção, uso e circulação e política das imagens, tendo a fotografia como base de referência. Coqueiro foi premiado com a Bolsa Prêmio da Bienal de Fotografia de Houston, na 7ª Trienal de Fotografia de Hamburgo, nos Encontros Abertos de Buenos Aires, no Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, de 2016, e menção especial no júri da Bienal do Recôncavo Baiano. Rogério, é um enorme prazer estar aqui com você. Fico muito feliz e agradeço muito a sua disponibilidade e tempo estar aqui com a gente. Obrigado. Rogério, é muito engraçado, né, que recentemente Walter Firmo escreveu algo a respeito de Rogério Reis, dizendo que no plural, Reis ainda é pouco, deveria ser reisado. O Rogério, além de ser um artista da fotografia, é tudo que se fala dele e ainda muito mais. Eu, quando percebo que vou encontrá-lo, eu não mudo de calçada. Rogério, como é que você vê essa sua importância como fotógrafo? Firmo. É o Firmo, Oi? isso. Isso é o Firmo, falando de você. Total. O Firmo é um poeta das imagens e do texto. Um querido amigo. Como é que você percebe, assim, depois de todos esses anos, né, a gente olhar retrospectivamente as coisas é um tanto difícil e muitas vezes pode até não parecer muito verdadeiro. Mas como é que você vê essa sua carreira e essa sua trajetória, saindo do fotojornalismo e continuando dele, que você nunca deixou de ser um fotojornalista, e multiplicando nesses diversos campos da fotografia como você tem feito? Não apenas como fotógrafo, mas como um ativista, como uma pessoa que lida com a fotografia em diversos campos. Bom, vou tentar resumir aqui para não ser extenso, mas vamos lá. O jornalismo na minha vida, o fotojornalismo, apareceu no período da ditadura, ali nos anos 70, né? Eu chego no Jornal do Brasil em 77, através do intercâmbio, de um convênio entre empresas e a faculdade. Eu estudava na Gama Filho, que não existe mais, eu estudava comunicação. E eu aí me mando para o Jornal do Brasil, na condição de estagiário, e eu já queria ser fotógrafo, já tinha participado dos cursos, como você falou, no Bloco Escola do MAN, né? Os cursos eram muito assim, despertava a gente para um novo mundo, né? Lá eu conheci Man Ray, Mulholland Nag, enfim, né? Me lembro que na entrada do laboratório do MAN, laboratório analógico, claro, né? Tinha um pôster do Mulholland, que até hoje eu tenho ele muito na mente, assim, inclusive, de certa forma, influi um pouco no trabalho Ninguém é de Ninguém, que são duas bailarinas. Mulholland era húngaro, né? Foi professor da Bauhaus, e ele fez uma foto de duas bailarinas, Ollie and Dolly, a Ollie e a Dolly, e que ele colocou círculos flutuantes, tarjas no rosto, né? E que ele chamava de círculos flutuantes, exatamente, né? Enfim, essa imagem ficou, até porque eu entrava diariamente no laboratório, essa imagem ficou muito presente na minha cabeça, na minha memória, né? Mas, enfim, eu vou para o JB por questões de vocação, mas também por questões de sobrevivência, porque nesse ambiente, na época da contracultura, era muito comum a gente demitir a família, né? A gente saía de casa e ir embora buscar uma vida alternativa, né? Meus amigos estavam fazendo teste para trabalhar naquela peça Hair, né? Era o movimento da contracultura, enfim, né? Teatro Oficina, enfim,
depois veio Tropicália, enfim, eu estava muito ligado nesse contexto, né? Hélio Oiticico no Leblon, muito festa na casa do Hélio, era um apartamento pequeno, em cima do degrau do Leblon. Então, eu vou para o jornal, né? Fico fascinado com aquele ambiente, né, do contexto noticioso, né? Como se eu estivesse assim, a história no ambiente, né? Eu muito jovem, né? Eu tive tive sorte, porque naquela época o Jornal do Brasil tinha uma cultura de redação que incentivava muito os jovens, né? Comecei a viajar muito, né? O jornalismo da época analógica, os fotógrafos viajavam muito, corriam o mundo, né? Então isso era muito sedutor também, né? Depois fui para aí revista Fute Globo, revista Veja, enfim, né? Na verdade eu já estava buscando um salário maior para poder viver melhor, né? Até que veio eu já estava com um apartamento pequeno, morando, veio a proposta ali nos anos 80, a proposta da F4, né? Então, eu trabalhava no Globo, eu, o João Roberto Ripp e o Ricardo Belial, né? E eu e Ripp fomos para a F4, né? A gente não gostava do Globo, um ambiente um pouco assim, muito competitivo, natural, né? Redação. E aí a gente foi para a F4, e a F4 tinha novas formas de trabalho, né? Numa delas era que a gente tinha que, por estatuto, né? A gente tinha, no mínimo, uma reunião por ano, né? Juntando Rio, São Paulo, Brasília, e às vezes até com o Zeca Guimarães, que era o nosso correspondente em Nova York, né? Então, a mulher dele trabalhava lá no Itamaraty, e o Zeca abriu algumas portas lá no mercado editorial para a gente, além de fotografar também, né? Nessas reuniões, a gente decidia que, além da prestação de serviços, que dava o nosso sustento, que a gente tinha que apresentar, no mínimo, 2 ensaios, 2 trabalhos, né? Autorais, no mínimo 2 por ano, né? E foi nesse contexto que saiu Surfistas de Trem e o Carnaval na Lona, né? Como proposta de trabalho autoral de permanência no grupo. Sora, você que tem uma experiência também muito grande de jornal, você gostaria de perguntar alguma coisa a respeito desse período do Rogério? Obrigada. Rogério, eu achei muito interessante saber que o Surfista de Trem partiu de um projeto do F4, do grupo, né? E aí, sim, eu queria te perguntar... Eu e o Ricardo Azuri. Ótimo. E aí eu queria te perguntar 2 coisas em relação a isso. Uma, como você dimensiona a importância dessa formação de um coletivo fotográfico para arejar e talvez até dar um norte ou um objetivo ou suscitar propostas que saiam, por exemplo, do cotidiano das redações, que a gente sabe que pode ser muito massacrante e automatizante, né? Assim, de cumprir pautas, de não estar pensando sobre o que se está fazendo. E a outra coisa é como foi a realização desse trabalho mesmo, em termos práticos, assim. Qual foi seu envolvimento com esse ambiente? Quanto tempo você se aproximou dele? Como é que você até fotografou? As fotos são todas no mesmo nível. Então, assim, você estava em uma plataforma, havia um lugar de passagem, você tinha feito contato com pessoas ao redor. Como é que você desenvolveu esse trabalho? Bom, nesse ambiente, a gente tinha, da F4, né, estou falando da F4 do Rio, né, a gente tinha mais tempo, né, para planejar nossas ações, né. O Ricardo Azuri, uma tarde, me diz assim, olha, tem ali na Fundação Rio, que é em Laranjeiras, né, que é um equipamento cultural da cidade, o motorista do presidente da Fundação Rio se chama Marcelo, e parece que ele anda em cima do trem, ele é surfista de trem. Eu falei, já ouvi falar disso, surfista de trem, né? Deve ser difícil fotografar, porque tem que combinar com eles, né? Porque passa trem o tempo todo, né? Qual é o trem que vem com o surfista, né? Ele falou, não, a gente pode tentar falar com ele. Aí nós fomos na Fundação Rio, localizamos o Marcelo,
né? E, por surpresa nossa, o Marcelo liderava um grupo de surfistas, né? Ele fazia questão, como eu sempre coloco no título, né, do ramal de Japeri. Por quê? Porque o ramal de Japeri, os trens desse ramal, ele não tinha aquelas calhas do lado de fora no teto, as calhas laterais, que eram fundamentais para quando o surfista, em caso de perda de equilíbrio, ele ancorava, botava a perna nessa calha para não cair do trem em movimento, né? Então, como não tinha calha, isso dava um status de mais habilidade, de desafio maior, né? de risco, de perigo, né? Então, imediatamente a gente percebeu que a gente já estava conversando com a elite dos surfistas, né? Que os caras que queriam sempre os desafios maiores, até para fazer frente a outros ramais do subúrbio, mas também para ganhar status nas festas, nos bailes, nas praças, com os namorados, enfim, né? Então, coisa de juventude, né? Marcelo achou legal, Marcelo foi lá no nosso escritório, que era aqui no Flamengo, né? Sentou no sofá, conversou com a gente, comigo e com a Azul. A gente sempre, às vezes, dividia pautas, como o Carnaval na Lona também dividi com o Zeca Araújo. Só que o Zeca parou no segundo ano, foi fazer folclore, e eu fiquei no Carnaval desde sempre. E o Azul, infelizmente, faleceu, né? Mas, enfim, o Azul fez cor e eu fiz preto e branco. A gente sempre combinava, né? No Carnaval, eu fiz com Hasselblad, 6x6, o Zequinha fazia em 35. Ele fazia preto e branco, o Zequinha fazia cor. Combinava, né? Mas o surfista foi isso. A gente começou a rodar com o Marcelo, né? A gente fazia uma reunião antes dessa ação, né? Tratava-se de uma ação, né? Ele mais 2 ou 3 pessoas, 3 surfistas, em média, às vezes 4, e a gente pegava o trem e a gente saía de Japeri, né? E volta e meia tinha uma ação da polícia para reprimir, porque quando tinha um acidente, parava o sistema de transporte todo, enfim, as pessoas que pegavam o trem chegavam atrasadas no trabalho, então tinha toda essa questão também de desorganizar, né, essa malha ferroviária de acesso à cidade, né? Mas a gente, de cara, a gente conseguiu assim, praticamente ter um acordo, um pacto, que a gente estava do lado deles, né? Para gerar uma confiança no transcorrer da ação, né? E nós tivemos mais vocês viagens em dias diferentes, né? Ia sempre eu, Maíra, minha mulher, que ficava dentro do trem com equipamento, e o Azuri. O Azuri saía por uma janela, um trem em movimento, eu saía por outra. E a gente fotografava. A gente não chegava a subir no teto do trem, né? A gente usava uma lente grande angular, uma 24, e a gente calculava ali o foco a 2, 3 metros, e a gente fotografava segurando a câmera fora do trem, né? E como funcionava essa distribuição e os contatos para venda? Como vocês organizavam dentro do F4 essa coisa da sobrevivência do grupo financeiramente também? Isso chegou a acontecer? Sim. Naquele tempo, a maior central de distribuição nossa, se é que pode chamar, não era muito grande, mas partia de São Paulo, né? Até porque a F4 teve um pioneirismo de fotografar o início do Partido dos Trabalhadores, né, no sindicalismo, no ABC Paulista. E quando a coisa começou a ganhar tônus, né, eles procuravam como é que começou isso, né? Estava tudo muito bem documentado pelo Ricardo Malta, pela Nair Benedito e pelo Juca Martins, né? Então, a F4 tinha uns canais de distribuição já consolidados em São Paulo. Mas era todo mundo tentando, né? Eu estou falando aqui, mas a gente era muito difícil vender, né? Era muito difícil. A gente teve boas saídas do nosso trabalho, muito para fora também. Acho que o ambiente do jornalismo
não só na Europa Ocidental, ali, como nos Estados Unidos, Nova York principalmente, né, era mais aberto. E Paris também por conta daquela cultura de agência, né, de cooperativa de fotógrafos, então a gente conseguia fazer algumas conexões, né? Chegamos a trabalhar com a Gamar, a gente ficou 2 anos trabalhando, fazendo assignment, né? Trabalhos que a própria Cipa Press pedia, né? Dirigida lá pelo Messier Gostin, que distribuía trabalho no mundo, né? Enfim, e de vez em quando a gente tinha alguns faturamentos razoáveis, como foi, por exemplo, o episódio do Patomuxa aqui no Rio, né? Sim. Que a gente fotografava, ia correndo pelo porto, mandar os filmes, e o jornalismo tem essa questão das desgraças que são muito consumidas, né? Muita difusão, né? E eu acho que faz parte, é importante também divulgar, porque essas desgraças têm sempre uma causa, né? Então é bom para a gente esclarecer, enfim. Às vezes abrir um processo, às vezes você encaminhar um dossiê para o Ministério Público, né? Eu sempre acreditei que o bom jornalismo de denúncia ele está com a missão bem cumprida quando você pega um envelope cheio de documentos e entrega para o Ministério Público resolver essas questões, né? Já não cabe mais o jornalismo. Claro. Vamos ver, então, umas imagens dos surfistas de trem, num pequeno vídeo aqui. Esse Marcelo é o Marcelo que era o Motorista. O motorista, né? Eu não conheço. Um preto branco espetacular. É muito bonito esse trabalho. E foi um trabalho de um razoável risco, né, Rogério? Porque ficar pendurado lá do lado de fora também não era brinquedo, né? Eu costumo dizer que as pessoas fazem muito essa pergunta, como é que era a comunicação, né? E era o seguinte, porque você vai de costas, né? Os surfistas vão de frente, né? Então tem os túneis, né? Postes, enfim, fiação às vezes aérea mais baixa, né? E você tem que ter uma relação de confiança, no nosso caso com o Marcelo, que ele que ia de frente fala, vem o túnel, aí a gente entrava no trem. Né? E saía, ele olha o cabo, olha não sei o quê, né? Então a gente vai de costas e eles vão de frente, né? Coisa que certamente hoje eu não faria. É um trabalho de equipe, né? Trabalho de equipe, né? Paulo, você se arriscaria a fazer esse trabalho hoje em dia? Também não, é incrível, rapaz. O Rogério, que tem essa habilidade aí de carioca. Não, mas era o Rogério com não 20 me e poucos arrisco. anos. Né? Você tinha 20 e poucos anos, né, Rogério? Nessa época? Sim, no início, 89. Não, um pouco mais. Acho que é. Tá sem som, mas dá para ter uma ideia, né? Sim. Muito bom. Lá na Lona é um trabalho do Rogério super conhecido, que ele tem feito há muito tempo, e também que tem sido premiado. Eu creio que você uma vez me falou que já teve mais de 50 exposições no Brasil e no exterior sobre na Lona, é isso mesmo? Entre coletivas e individuais, certamente. E como é que surgiu a ideia de buscar e montar essas lonas dentro daquele caos que, assim, talvez poucas pessoas conheçam aqui, mas o fato é que na lona é realizado no maior bloco de carnaval do Rio de Janeiro, que é o Bola Preta. Bola Preta é gigantesco. Hoje tem uma coisa em torno de 1,5 milhão de pessoas, talvez mais. E o Rogério consegue montar um estúdio a céu aberto ali. Isso é uma coisa extraordinária, né? Lá nos anos 80, o carnaval não era
frequentado, quer dizer, as ocupações das ruas não era tão intensa como hoje, tá? Mas o Na Lona, ele vem de uma questão... primeiro, o Na Lona começa com Rogério, Zé Araújo e Maurício Lissovski, né? Maurício fez como sociólogo, ele tinha interesses em saber o que aquele personagem era na vida real, fazer um estudo de caso, enfim, levantar algumas questões para possível estudo, enfim, né? E o Na Lona, ele parte de uma ideia nossa, que de fato aconteceu, que com a inauguração do Sambódromo, houve um forte processo de mediatização do carnaval, né, pela televisão, né, e houve uma concentração muito forte da imprensa no Sambódromo, porque o Sambódromo virou o templo do carnaval carioca, que é uma potência, realmente as escolas são muito bem produzidas, preparadas, aquelas alas todas, né? E a gente percebeu que já naquela época a imprensa, estou falando de jornalismo diário, né? A senhora pode até concordar comigo, né? Não sei como é em Salvador, mas aqui no Rio a imprensa não publicava muito o carnaval de rua, né? E sempre teve uma presença forte, né? E com o advento do sambódromo, aí eles esqueceram o carnaval, entendeu? Demitiram o carnaval da pauta, né? E a gente fez isso. A gente, um ano após a inauguração do sambódromo, a gente sentiu a força, né? Esse monopólio da comunicação todo voltado para o sambódromo, a gente cometeu esse gesto de virar as costas para o sambódromo, né? Então a gente virou as costas para o sambódromo, aí a gente foi tomando decisões assim, em vez de cor preto e branco, em vez de 35 milímetros, 6x6, e não foi só no Bola Preta, né? A gente ia para o subúrbio, a gente ia para Campo Grande, Santíssimo, a gente Copacabana, centro da cidade, né? Então, a gente mais ou menos definia esses territórios e que tipo de presença ocorria ao longo de trabalho de mais de 20 anos, né? A gente foi indexando isso tudo. E é um trabalho muito interessante, porque, assim, o carnaval é sempre aquela imagem meio massificada. Por exemplo, aqui na Bahia é o predomínio das estrelas, né? Então, aqui a gente demite o folião. O folião ele só aparece como um número, em forma de multidão. Eu, particularmente, sempre me incomodei de que sempre achei fotos muito clichês, né? Assim, você vai e você traz a mesma coisa. Tudo muito previsível, né? Muito previsível, né? Aquele dia que todo mundo está louco na rua. E aí esse seu trabalho traz um descolamento muito interessante. Não só de inverter o lugar desse artista principal e de dar esse outro status a ele também, inclusive no formato, no uso do material, saindo nas decisões, do equipamento, né? Que é cotidiano. A Lona ela virou um espaço performático, né? Quer dizer, um suporte, né, performático no espaço público, onde depois do segundo, terceiro ano, né, as pessoas já começavam a procurar a lona nos bairros que a gente sempre frequentava, né? Então era emocionante ver que o cara se preparava, às vezes já no terceiro, quarto ano tinham o meu contato, ligavam, escreviam carta, estou fazendo minha fantasia, vou estar em tal lugar, tal hora e tal. Isso era muito gratificante, né? Inclusive, os grandes foliões dos anos 80, muitos já faleceram, né? Eu hoje já converso com filhos, né, sobrinhos, enfim, né? Eu fiquei 13 anos sem fazer, né? Eu voltei esse ano porque eu emprestei a lona para um amigo e no segundo dia eu fui lá na Cinelândia dar um alô nele, ver como era um francês, como é que as coisas estavam indo, e depois de 12 anos depois, estar na Cinelândia, eu fiquei assim perplexo, porque as coisas mudaram, eu não sabia, ou seja,
novas políticas de identidade, desapareceu a crítica política, né? Tinha muito, nos anos 80, 90, a crítica política, o cara se fantasiava de governador, botava uma frase no peito irônica, né? Eu creio que essa questão política ela desapareceu por conta da polarização que pode gerar uma violência. Então, as pessoas não estão fazendo nenhum tipo de charge, nenhum tipo de humor com o ambiente da política. Isso realmente me deixou frustrado. Mas, por outro lado, eu vi novas demandas sociais, novas demandas políticas, né? Nesse tempo que a gente está vivendo aí. E aí me entusiasmei. Falei, poxa, aí fotografei de novo. No terceiro dia eu já estava lá, fiz 2 dias. E isso aqui no Rio de Janeiro as pessoas ficaram sabendo, aí já me pediram uma exposição lá na Galeria da Gávea, que eu trabalho lá, por conta de ter feito carnaval esse ano, usando um pouco os anos passados, uma série nova que eu fiz que chama Samba no Pé, né? E agora, 9 de junho, é a abertura do Ano do Brasil na França, e eu vou estar lá com Carnaval na Lona mais uma vez, né? Enfim, mas é legal. Hoje eu já não estou muito querendo bloquear o Na Lona, porque eu tenho outros trabalhos que não foram tão bem sucedidos, mas que acontecem também. Nessa exposição da Gávea eu já consegui botar um Samba no Pé, que é uma situação do Carnaval que eu fiz esse ano, né? Então, criar um diálogo para não ficar, né? Eu só não tenho muito desejo de editar o material. Quando querem fazer alguma coisa na lona, o material está disponível para análise. Quem está trabalhando nele agora é o Evandro Salles, que foi curador aqui do Museu Mar, depois do Centro Cultural da Justiça. E é bom porque tanto o produtor como o curador, claro, dialoga comigo, mas eles percebem que eu não me oponho a nada, porque eu gosto que eles entrem no trabalho, porque eles descobrem coisas novas, né? Eu fico muito condicionado às fotos que deram certo e tal. Aí surgem coisas novas, que eles vão lá no baú, está tudo em contato, né, bem conservado. Aí surgem projetos expositivos diferentes do que eu já fiz, né? Rogério, nesse sentido, o Luiz Baltar está perguntando, né? Qual foi o seu primeiro trabalho que você acha que furou essa fronteira entre a fotografia documental, mais estritamente jornalística, e o campo artístico? E como é que foi essa transição? Ô, Mauro, permita, Rogério. Sim. Eu gostaria muito de aproveitar essa pergunta do Baltar para fazer uma pergunta que vai também nessa linha, que é assim, uma trajetória. Você tem uma trajetória incontroversa, assim, uma das nossas unanimidades. Assim, tem uma dúvida quanto a isso, né? E eu não tinha falado a princípio, mas assim, bem-vindo ao nosso colóquio nessa atividade. Realmente é com muito orgulho que eu e a Sora estamos aqui entre 2 cariocas, né, Sora? 2 baianos fazendo essa recepção. Nosso intercâmbio. Muito bom. Apesar disso aqui ser um ambiente virtual, sinta-se pisando em solo baiano. E essa pergunta que eu queria te fazer tem a ver com o que o Baltar está trazendo, que assim, essa trajetória que você tem é uma trajetória que vai do documento para a expressão, que sai da agência e que vai para as galerias. Tem até uma frase que eu gostei bastante de ter lido ela, que é da Paula Terra, que sou curadora, né? Que ela cita Guimarães Rosa falando que o real se dá na travessia. Então, aí eu estava pensando exatamente em você como esse artista, fotógrafo, que fez essa travessia. Então, é isso, é uma pergunta em aberto para você poder explicar um pouco para a gente sobre isso. Ou você traz tudo junto com você até agora?
Isso. Eu acho que hoje, claro que existem fronteiras, né? Mas eu não sou nenhum garoto, então, depois de alguns anos, eu não vejo muito. Eu sei que tem fronteiras, mas eu não me guio muito pelas essas fronteiras, né? Mas eu posso dizer aqui que no arco da minha história com o fotojornalismo, eu acho que eu trabalhei com fotojornalismo mais agudo, que é o fotojornalismo diário, né? Então, a Sora acho que vai concordar comigo na questão desse fotojornalismo diário, que ele realmente nos consome muito. Mas, enfim, eu tinha largado o fotojornalismo depois da F4, e muito tempo depois, como eu fui cria da casa lá do JB, comecei lá, né, houve um desejo da direção do jornal que eu voltasse na condição de editor, né? E eu não queria, já estava bem resolvido, fazendo outras coisas, e me pediram para fazer um projeto de transformação editorial do ponto de vista fotográfico. É um projeto impossível, porque um editor de fotografia pode dialogar com 15 editores na redação, mas ele não pode, de uma hora para outra, mudar o jeito das pessoas decidirem pelas imagens, né? Eu tive muita parceria, muita gente, mas o tempo do jornalismo diário também não dá muito tempo, não permite você fazer muitas mudanças, né? Mas, para mim, eu adorei, né? Porque eu fiquei 3 meses estudando o projeto gráfico do JB, do Amilcar de Castro, né? Então, o projeto gráfico do JB, que sempre foi muito rigoroso para não mexer na autoria do projeto, né? Foi fascinante. O Amilcar fez um jornal que você dobra ele em 4 partes, para o sujeito ir no trem lendo, enfim, no carro. Tem toda uma diagramação que permite você... Enfim, quando eu olhei o projeto dele, eu lembrei do Bicho da Lygia Clark, né? Porque aquelas dobras todas, né? Você vai lendo, sem precisar abrir os 2 braços para entender o conteúdo, né? Aquilo, eu comecei por ali, por orientação do departamento de arte do jornal, eu entendi, eu vi de cara, que na época ainda se imprimia fotografia em papel, que de cara o formato utilizado na redação do tradicional 18 por 24, ele não se encaixava no projeto da Amilcar, né? Então, eu comecei a cortar os papéis da Kodak, né, por 16 por 24, e comecei a conversar com os fotógrafos que, olha, tem que horizontalizar mais, porque todo dia eles reclamam, não pode cortar foto, não sei o quê, a foto é minha, aquela coisa que a gente sabe que existe, né? Bom, e aí eu comecei por aí, criei alguns conceitos por editoria, fui feliz em algumas editorias, não fui em outras, mas eu estava já em um processo de esgotamento com aquela produção industrial diária, né? Com essa demanda muito urgente, né? Da velocidade do jornal, né? Aquilo já estava me incomodando. Eu comecei a conversar com o meu diretor, ele falou, o que é isso? Vai viajar, leva sua mulher, cachorro, vai descansar. Eu tive a felicidade de ser muito querido no ambiente do Jornal do Brasil. Acho que é a minha segunda casa. Realmente me sentia muito bem lá, né? Conheci os filhos do jornal, o último presidente pegava onda, surf aqui no Arpoador com a gente, enfim. Então, eu tinha esse trânsito, eu me sentia muito à vontade lá. Mas aí, o clique da questão de sair da camisa de força do jornalismo, ou seja, sair da linha do tempo para poder inventar, a não ter mais esse compromisso com essa verdade, né, do jornalismo, né? Sair dessa interface entre o fato e a opinião pública, né? Toda a questão ética que tem que ter nesse ambiente, né? O clique deu num dia que teve na cidade do Rio. O Rio ficou sem luz, né? O jornal já estava meio mal das pernas, já não tinha muito carro de reportagem, né? Tinha os táxis que faziam ponto, mas os taxistas não estavam lá embaixo. E aí, 6h30 da tarde,
o jornal começava a fechar 7, 7 e pouco, pelo menos a primeira página, né? Eu vou na redação e eu vejo o editor-chefe e os editores executivos assim, olhando para mim e falam assim, cadê a foto da primeira página? Eu falei, 1 minuto, corri. Olha, quantos fotógrafos tem? Estou todo mundo para a rua. Ah, mas não tem, que a gente se vira, vai a pé, faz uma foto aqui embaixo. E tem o seguinte, assim que tiver uma foto de blackout, manda para o primeiro clichê. O fotógrafo fica segurando, querendo fazer a melhor foto. Manda, cada um vai sair com um contínuo, né? Manda a foto pelo contínuo, revela, o primeiro clichê é só para o interior do estado, né? Porque sai de ônibus. As capitais saíam de avião. Então, eu falava, o segundo clichê é que está valendo. Né? O primeiro clichê é aqui para Petrópolis, Teresópolis, né? Roda pouco, rodava 4% da tiragem. Né? E aí eu fico na redação esperando eles voltarem e aquela pressão, cadê a foto, Rogério? Cadê a foto? Cadê a foto? Eu, naquela época, fumava, eu fumei um maço de cigarro naquela noite. Fumando, ia para a janela, olhava a cidade toda escura. Né? E os fotógrafos não voltavam, né? E a turma me pressionando. Né? E naquela época eu tinha compliance, reengenharia, então cada atraso eu pagava, quer dizer, no dia seguinte baixava na minha mesa 2 minutos de atraso, $500, isso tudo era discutido, né? Ou seja, muita pressão. Gente, eu fui para a janela do jornal, fiquei olhando ali, fumando, e eu vi que estava tudo preto, né? Aí eu tive uma ideia. Né? Não tem nada para fazer, eu falei, a ideia não deve ser muito boa, mas a ideia que eu tenho, não tem nada a ver com jornalismo. Né? Eu fui para o laboratório, queimei uma folha de papel 30 por 40, que dava aproximadamente as 12 colunas do jornal, né? Queimei, revelei, sequei, né? Tinha que passar pelas esmaltadeira, já sequei direto ali, e peguei a foto como se fosse uma bandeja e fui andando para a redação. Né? Cheguei na mesa da primeira página, estavam todos os editores lá. Eu peguei a foto e joguei em cima da mesa. Não tinha imagem, tudo preto. Né? Um editor falou assim, entendeu, falou, genial. E aí os outros, perdi 4-1. Ninguém queria publicar aquela foto, não tinha informação alguma. Né? E eu me toquei que aquele impulso, né, foi exatamente baseado na foto do Man Ray, que é aquela última foto que ele faz tudo preto, né? Que não tinha nada a ver com jornalismo, que eu já estava ali querendo decolar de outro lugar já, enfim, né? Eu fiquei muito bom, muito bem. Fiquei impressionado com isso, me lembrei do Man, das coisas todas, enfim, do início, né? E eu falei, gente, eu acho que está na hora de ir embora. Claro, 20 minutos depois chegou um fotógrafo revelando, acertou a primeira parte, teve um atraso que não foi tão grave, né? Mas foi motivo de chacota, depois a gente foi jantar fora, todo mundo ria. Pô, Rogério, eu expliquei a origem da foto, mas isso aqui é jornal e tal. E ali eu não saí imediatamente, né? Mas eu comecei a perceber que eu já estava bifurcando do jornalismo, que eu ainda gosto muito, né? Acompanho, enfim, né? Fiz um acordo com eles, pediram para ficar um tempo, enfim, depois eu acabei saindo. Rogério, tem uma coisa incrível nisso que você está falando, que é o seguinte, né? Claro, você saiu do jornal, mas de alguma maneira o jornal não saiu de você. Então, uma série não. Sua. Eu estou vendo aqui, tem vários fotojornalistas acompanhando a gente aqui. Exatamente. São meus amigos, eu gosto muito deles. Pois é. E um trabalho seu, que é muito marcante para pensar na fotografia contemporânea, nos problemas da fotografia contemporânea, foi o Ninguém é de Ninguém. Vamos ver umas imagens aqui? Posso aproveitar e falar também um pouquinho aqui? Por favor, Sônia. Né, lendo os textos do seu blog, do seu site, eu vi que estava uma afirmação assim, sou o paparazzi dos anônimos. Isso se aplica bem até no carnaval, na lona. Mas e aí no Ninguém é de Ninguém, onde os anônimos estão todos anônimos? Essa
essa ideia do paparazzi surgiu, eu estava fazendo um trabalho aqui do centenário do bairro, do Leblon, e eu ando muito pela praia, né? É isso Eu não sou um seu fotógrafo trabalho. viajante, eu fico aqui no quarteirão, faço tudo por aqui na cidade e tal. E aí eu andava muito de Copacabana até o Leblon. E em Copacabana, que é uma praia assim de idosos, né, da terceira idade, na maioria, né, eles veem um fotógrafo, ainda fala assim: ó, o fotógrafo, o cara está com a câmera, é o fotógrafo. Ó, o fotógrafo, quer fazer uma foto minha? Como é que é? O senhor faz foto para gente? Então, é fotógrafo. Em Ipanema, quando eu atuava em Ipanema, era o artista, né? Ó, o artista aí, fotógrafo. E no Leblon, de paparazzi, porque tem uns restaurantes onde o Chico Buarque vai, as pessoas mais conhecidas, e os paparazzis ficam por ali na Dias Ferreira. E eu tive que fotografar Dias Ferreira, porque o livro era sobre o centenário do Leblon, e aí eu fiz esse comentário que eu era fotógrafo em Copacabana, artista em Ipanema e paparazzi no Leblon. Entendeu? Mas tem algo maravilhoso, assim, também, adicionalmente, Rogério, que é um bom humor. E eu acho que você conserva ele ao longo dos seus trabalhos e em muitos trabalhos, o que é algo muito difícil na fotografia, ter um humor fino, um sofisticado. Ao tempo que você faz uma série de questionamentos, tem ali também uma graça. É proposital? Você acha que é isso mesmo? Ou é uma consequência da Eu sua acho que, temática? como você está falando, eu acho que, de certa forma, eu me sinto meio convocado a fazer isso, né? Eu tenho esse lado assim da busca pelo humor, de contar histórias engraçadas, enfim. Eu sempre achei o humor da fotografia utilizada em jornal, eu sempre achei um humor muito literal, às vezes piegas e às vezes até maniqueísta, né? Então, esse era um dos pontos que a gente discutia no ambiente da redação, né? Aquela história que o cara nada conta, estou falando de fotos que nesse tempo a concepção de humor era um pouco por aí, ali nos anos 80, tinha um outdoor, aí um carro bateu num outdoor que tinha uma imagem, que aí o cara estava escrito no outdoor, o Indomável, o cara combinava a cena da rua com essas rimas, né? Eu chamava de Ivo viu a uva, que é uma rima pobre, né? Pouco espirituosa, né? Eu tenho uma coleção de jornais, o principal jornal aqui do Rio, que toda segunda-feira tem uma reportagem sobre praia, né? E toda segunda-feira eles publicam a mesma foto. Pega um fotógrafo iniciante que está precisando se afirmar profissionalmente, pede para ficar aqui na ponta do arcoador, botar uma teleobjetiva e fazer guarda-sol assim, em quantidade, né? Faz aquela imagem chapada e põe assim, o cara liga para a Defesa Civil, liga para a polícia para ter dados se acontecer alguma coisa na praia e põe a coisa e faz aquela legenda burra, né? Fala assim, a praia estava lotada. O cara está vendo que a praia está lotada, mas a praia estava lotada no domingo, né? Eu tenho a coleção de mais de 50 fotos que eles repetem isso toda segunda-feira. Eu já conversei com as pessoas do jornal que faz isso, mas eu não sei, tem essa tendência a fixar determinada imagem como a imagem ideal e que, como é o caso da legenda também, né? Eu trabalhava muito lá no esporte, tinha aquela questão o jogador entrou na área, chutou e fez o gol. Aí você vê que o cara está dentro da área, está chutando e o goleiro está lá pulando. Aí fala assim, Romário entrou na área em alta velocidade e fez o chute do lado direito do gol. Pô, mas e aí? Né? O Ivo viu a uva, legenda, né? de cego, né, Rogério? Mas isso já melhorou. Mas quando eu me dei conta dessas cenas todas, dessa situação, isso somou muito com relação à minha decisão também. Tá. Inclusive, nesse trabalho, quando eu falei da questão do anonimato, é porque no seu trabalho como um todo, não vejo nenhuma especularização, assim, uma coisa espetacular da pessoa.
há sempre um certo anonimato mantido, um certo mistério. Não é aquela coisa do olhe as rugas do velho que está sentado, sabe como é? Essa coisa Uhum. piegas também que você fala, Entendi, de entendi. espetacularizar a pobreza ou a situação de alguma coisa. Uhum. Há uma É, preservação da humanidade, do respeito do outro. E eu acho que acho que esse sim. trabalho Ninguém é de Ninguém é mais do que cobrir rostos para fugir de um eventual desconforto ou processo, mas há um outro pensamento surgindo. Claro, eu acho que se produz muita imagem hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um exercício para buscar coisas diferentes, né? Que tenham algum tipo de transcendência, alguma coisa que você... o trabalho da praia que eu faço hoje, né? Vejo que se faz fotografia na praia, que mostra o túnel do Irmão, do fundo, são fotos paisagísticas, né? Eu acho que são fotos belíssimas, né? Mas eu acho que se você busca um posicionamento como autor, uma coisa, um trabalho de expressão maior, você tem que buscar algum tipo de diferencial, né? E tem que inventar umas coisas aí, tem que, né, buscar, tem que... e tem muita gente fazendo isso hoje, a gente sabe, né? Eu acho que nossa fotografia não, tem um conjunto muito expressivo, né? Então é isso, acho que tem que sair da literalidade, né? E aí cada trabalho a gente pode montar uma chave de trabalho, vai colecionando, vai comparando, vai filtrando, né? Porque uma série sempre às vezes é composta de mais de uma foto, não é isso? Mas antes de pular para as últimas fotos que eu queria mostrar do Rogério, é só para lembrar que essa série, na realidade, Ninguém é de Ninguém, né? O Rogério já tinha citado, tem uma relação muito antiga com Morrolinage, afinal das contas, né? Com as irmãs Olga Baldessari, né? e John Baldessari também. Então, Né? E tem é, alguns novos fotógrafos que também têm trabalhado nas últimas décadas muito com esses apagamentos e cobertura, né, de imagens dentro de uma concepção mais contemporânea, do qual Rogério já está fazendo isso há bastante tempo. Né? A última grande exposição do Rogério, que ficou muito bonita, por sinal, no Paço Imperial, ele trouxe, entre outras imagens, né, a série Empilhamentos, né, e os Aerocães, uma videoinstalação que ele fez. André, vamos dar uma olhada primeiro nos Aerocães e depois nos empilhamentos, por favor? É sensacional. Eu acho que está meio travado. Na realidade, isso é fluido, não é, Rogério? mas dá para ver, vamos assim Está que dá passando. para... Está passando.
Você falou que essa série, né, na realidade, como você disse, que é um fotógrafo que é da sua cidade, não um fotógrafo viajante. Mas você acabou criando quase que um safari fotográfico aqui, né? Esses cachorros são cachorros acho que posso dizer, da classe média alta aqui de Ipanema, que são cachorros de apartamento. E tem a Praia do Diabo, que ela é quase que exclusiva dos cachorros, né? Então, logo de manhã, eles vão para correr na areia, né? A felicidade, cachorro de apartamento fica trancado, quando chega num lugar assim livre, né? Eles ficam eufóricos. E todo cachorro de apartamento, ele não pratica muito corrida, então quando ele chega aí, eles querem correr o tempo todo, quer dizer, gastar energia, né? Então, eles vivem sempre assim, voando, né? Interessante isso, eles ficam pulando, enfim. É isso, esse trabalho eu chamo de trabalho de resposta rápida, né? Foi feito 2 semanas antes da exposição. Uau. Eu não queria botar nada que eu já tivesse feito. E aí, na última hora, a gente decidiu montar. Fala, Paulo. Rogério, pensando assim, também nesse excesso de imagens que a gente tem hoje, como você mesmo abordou nesse tema, qual você acha que é o papel hoje da fotografia na contemporaneidade? O que resta à fotografia nesse mundo de excessos de imagem? O que é relevante fazer? Vamos colocar assim. Como diz o meu neto, eu não sei. Mas, enfim, eu posso te dizer que eu acho que eu não procuro me guiar muito por influências ligadas à tecnologia, tá? Eu acho que essa inteligência artificial acho que é um grande calote planetário em relação aos direitos autorais, essa coisa toda, né? Então, eu acho que nesse mundo de grande produção, né, eu acho interessante que você democratizou a questão da produção da imagem, todo mundo faz, isso é interessante. Eu já, no final do JB, eu já não fechava o jornal sem ir lá no computador ver a pasta dos taxistas, porque o taxista fotografa muito, para ver se tinha alguma coisa para publicar. Que maravilha, isso. Eu lembro que naqueles prêmios de imprensa, na época, a gente incluiu uma nova categoria, que era repórter cidadão, que é o cara que está na rua e fotografa e que apresenta uma imagem que passa a ser importante para a mídia. Bom, mas eu acho que a gente tem que, por exemplo, na questão do jornal, acho que tem que buscar pautas novas, mas é difícil você buscar pautas novas quando os jornais hoje não têm muito recurso, né, financeiro. Não existe mais investimento em viagens e tal. E na área mais ligada à produção artística, né, eu acho que é buscar algum nicho, né, eu gosto muito da palavra transcendência, né, que é alguma coisa que transcenda, que você acha que mobiliza o olhar das pessoas em relação ao trabalho, né? Enfim, tem até o filme que a Fernanda Montenegro participa, da Dona Vitória, né, que foi a pessoa que denunciou os traficantes aqui do Pavãozinho, que é a comunidade do meu bairro aqui, né? Enfim, eu acompanho muito esse episódio. Foi no episódio da Dona Vitória que surgiu, por isso que eu queria falar, porque surgiu a dominação surgiu a ideia do repórter cidadão. A gente pode dizer que a Dona Vitória, que ficou depois no programa de proteção à testemunha, né, voltou, foi para o interior, morar lá, faleceu há pouco tempo, né? Mas eu não sei, eu acho que depende, a gente vê muita coisa, vê trabalhos incríveis, né? E tem trabalhos que a gente vê que são repetitivos, né? Acho que cada um pode fazer o que gosta também, né? Eu não gosto de ficar criticando, patrulhando, por aqui, por ali.
Isso é muito. Eu conheço fotógrafos que fotografam o pôr do sol, né? São felizes da vida, e eu respeito. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade, Salvador, né? Uma cidade bonita, né? Cheia de praias, arquitetura, né? Eu acho que o mundo não seria tão bom se não tivesse um fotógrafo da beleza, do óbvio, né? As fotos açucaradas, né? As fotos de caráter ingênuo, né? Acho que isso faz parte do escopo da nossa produção. Eu acho que aqui, eu estava conversando com um professor francês e eu não estava entendendo, porque o cara chegou aqui com mais de 15 livros, né? E eu vi que ele era um fotógrafo de rua, né? E eu fiquei pensando, esse cara deve ter muito dinheiro, o cara é muito simpático e tal, ele ganhei os livros dele, a gente conversou, e eu percebi que ele era professor num circuito que é imenso de associações de fotógrafos, fotoclubes em Paris. Aí, outro dia, eu fiquei sabendo que toda cidade tem várias associações e ele circula nesse ambiente, né? É um ambiente muito poderoso, que eu acho que falta aqui, né? Eu fico hoje mais velho, eu não tenho a sua idade, Paulo, nem precisa saber, mas eu vejo que você é mais maduro. A gente é impressionante. Lá no meu estúdio, eu alugo 2 salas para fotógrafos mais jovens, né? Eu fico assim incomodado porque não existe uma articulação política para promover novos talentos. Eu sei que vocês aí no Colóquio têm preocupação com isso, mas enfim, promover novos talentos, né? Como tinha, por exemplo, no Infoto, na Funarte, né? No Instituto Nacional de Fotografia, né? Que tinha as categorias, né? Coletivas, né? Então, eu vejo que as pessoas fazem o trabalho fica encalhado, né? Eles não conseguem trabalhar em jornal porque as equipes são mínimas, né? E também tem outras opções hoje, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é fantástica, né? Que é essa geração de circuitos através da internet, né? A questão da micropolítica, né? Você divulgar o trabalho pelo Instagram, pelo Facebook, né? Sabendo fazer, você tendo o seu próprio circuito, né? Gerando a sua ampliação de circuito, né? Isso é possível hoje, né? Lá nos anos 70, 80, você precisava buscar alguém com poder, de bom humor para te receber, para ver se a coisa ia para frente ou não. Claro que você tem os curadores, você tem os produtores, mas hoje tem muita coisa que está fora da bolha que vai embora, né? Isso é interessante. O regime de valores da arte, ele não tem o regime de valores da arte o mais oficial, né? Eles têm poder, mas esse poder não é tão monopólio deles hoje, não. Você vê muita coisa boa estourando, que rompe a bolha. Eu estou vendo 2 mulheres novas brasileiras em Paris que vai participar do evento lá, fantástica, nunca tinha ouvido falar, não dei telefone também ninguém. Quer dizer, ela, de certa forma, está circulando com temas do Brasil, com uma visão nossa, né? E se você perguntar a um grande curador de museu, certamente não sabe quem é. Rogério, o Dudu Contur, você está perguntando se você pretende editar toda essa série praiana em livro ainda. E depois disso, eu queria que o Paulo e a Sora fizessem umas últimas considerações para o Rogério poder encerrar, que a gente já está no limite de tempo. Claro. Dudu, grande abraço aí. Dudu é lá de Porto Alegre, né? Grande jornalista. Dudu, não sei, a gente está, talvez no segundo semestre, começar a pensar em fazer alguma coisa, né? Dar um tempinho para ter um pouco de distanciamento do que já foi feito também, né? Procurar interlocução, né? Porque ninguém faz nada sozinho hoje em dia, quando faz, às vezes erra, né? Então, é por aí. Forte abraço aí para você. Bom, eu queria agradecer ter sido convidada por vocês para estar aqui, foi um prazer, uma honra mesmo. Conhecer Rogério, que, como eu tinha dito antes da reunião começar,
Eu nem sabia que era exatamente o Rogério que tinha influenciado a minha decisão também de ser fotojornalista através do Surf do Trem, que foi um trabalho muito impactante na minha juventude, na minha geração, assim, urbanidade, né, de uma juventude, de uma coisa de aventura. Trouxe de novo para o fotógrafo aquela esperança de que nós temos uma profissão de aventureiros. E mesmo que não esteja no fotojornalismo, mas assim, eu queria saber de você isso, assim, o que você traz do fotojornalismo, e você falou que não se apega às novidades tecnológicas. E o seu Aerocães são fotos animadas, né? Mas o que você pensa sobre o vídeo hoje, que é tão comum juntar fotógrafo com vídeo, né? Nas redações, então, é um caos. Hoje em dia, assim, o que eu faço, eu tenho muita preocupação, como a gente vem fazendo algumas exposições, como eu acompanho o Paulo também, não deve ter essa preocupação também, você talvez, enfim, nós de uma maneira geral, né? De que a exposição com fotos do mesmo tamanho, sequencial na parede, né? Isso fica monótono. Então, é interessante usar vídeo, interessante usar backlight, interessante usar o chão, o teto, enfim, né? É interessante trabalhar com objetos, enfim, né? Porque você simplesmente botar foto na parede, não estou dizendo que alguém aqui faça isso, mas, enfim, já está um pouco assim, uma fórmula já muito conhecida, né? Variar tamanhos, né? Muita gente diz é caro porque tem que moldura, mas quem inventou que moldura é importante deve ser moldureiro, né? Porque vem de moldura. Então, trabalhar com outras mídias, né? E acho que nesse contexto eu comecei recuperar o slideshow, para botar em slideshow. Acho que a gente tem, hoje em dia, é muito mais fácil fazer uma exposição fora, porque não sei se tem alguém desse tempo, mas do tempo que tinha que imprimir tudo aqui. Em 2005, no ano do Brasil na França, os 8 fotógrafos foram para lá, a fotografia ficou na cidade de Nice. Todo mundo teve que passar pelo IFAM, as fotos tiveram que ser impressas, e tudo pronto daqui. Já era 2005, podia ser feito tudo lá, né? Hoje isso não existe mais. Você imprime nas cidades onde você está expondo, né? Eu acho que se eu vou fazer uma exposição em Salvador, posso imprimir aí, se quiser, enfim, né? Então, isso mudou, né? Isso facilita muito a circulação dos nossos trabalhos. Você não precisa sair daqui com um caminhão de coisa, com peso, ter que despachar isso de avião, né? Hoje tem projetores mínimos, né? Pequenininhos que você põe no bolso, né? Às vezes eu viajo com 3 projetores na mochila, né? Você pode, enfim, dar uma chacoalhada aí na forma mais tradicional de mostrar o trabalho. Né? Paulo? Ok. Não, é só para agradecer, viu, Mauro, esse contato com o Rogério. É uma grande honra. E, de fato, eu acho que a gente inicia essas atividades do pré-colóquio, do colóquio, com essas atividades prévias, né, vamos chamar assim, o pé direito, com uma pessoa do calibre do Rogério Reis, com um trabalho dessa grandeza. É muito bom poder ouvi-lo. E a vontade é que essa conversa continuasse aqui, porque não tem um caráter formalista, né, que coloque naturalmente tem na apresentação dos trabalhos e tal, mas nessa atividade aqui não, tem essa desenvoltura, essa qualidade de aproximação das pessoas e vamos aguardar aí, Mauro, os próximos convidados, como é que a gente vai conseguir fazer, muito bom, realmente. E prazer grande, viu, Rogério? Prazer grande. Tá ótimo. Foi meu também conversar com vocês. E em breve a gente se encontra aí na mesa de um bar, talvez, não é isso? Boa, Mauro? maravilha.
Maravilha. Tá bom? Parabéns aí pelo colóquio. Rogério, eu agradeço muito a sua disponibilidade, seu tempo aqui conosco. A gente sempre aprende mais, conhece mais, entende mais da fotografia, do campo da arte, ouvindo você. E também ouvindo Sora e Paulo, entendendo um pouco melhor essa dinâmica do fotojornalismo e também do campo da arte, dos quais vocês dois também são grandes craques. Agradeço a todos vocês que tiveram a oportunidade de estar aqui, foi uma felicidade muito grande, e convido a todos para, na semana que vem, quinta-feira, dia 24, estarem aqui novamente para assistirem uma conversa com um grande fotógrafo daqui de Salvador, que talvez ainda não tenha a dimensão nacional que merece. E é um fotógrafo fabuloso chamado Aristides Alves, que, além de tudo, é um grande pensador de fotografia. Você conhece. E ele vai conversar com as pesquisadoras e fotógrafas Nádia Pellegrino e Célia Aguiar. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês e espero vê-los aqui na próxima quinta-feira, às 5 da tarde. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.